pela mão. Ninguém vos engane com palavras persuasivas. Como as pessoas têm sido enganadas. Como que as pessoas creem em tantas coisas, irmão. Acredito que Deus seja uma força cósmica. Não tem identidade, não tem nada. Mas Romanos fala assim, no dia que você olhar, já pensou numa noite escura, numa área rural, onde não tem as luzes da cidade, você olha pela noite, olha o céu, e vê as estrelas, vê a lua. Ali fala assim, você tem o dever de perguntar uma coisa, quem fez essas coisas aí? Quem foi o autor disso aí? E se você perguntar, você vai chegar no autor. O quadro está aí, está sem assinatura, mas a assinatura do quadro está aqui, no mistério de Deus, Cristo. Ele fez tudo isso e tudo é sustentado pela força do seu poder, o verbo, a palavra, ele que fez tudo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobre-edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Sabe o que está dizendo? Arraigados, com raízes fundas, bem fundadas em Jesus, e com ação de graças. A ação de graça é para anular os queixumes, para anular as murmurações. Ao invés de murmurar, dá graças a Deus. Ao invés de questionar, dá glória a Deus. Aquele povo que saiu do Egito, eles falaram, que saudade daqueles pepinos do Egito, das comidas do Egito, da carne. Quanto tempo a gente não come carne? Eles estavam comendo um maná que descia desse céu aqui, não do céu glorioso, mas esse céu. Descia um maná todo dia. Eles pararam de dar valor para esse sobrenatural alimento. Deus mandou umas codornizes lá que eles comeram tanta carne que passaram até mal. Mas Deus falou, esses menininhos que estão pequenininhos aí, que são indefesos, esses vão entrar, e os velhos não vão, porque vocês duvidaram, irritaram o Senhor, provocaram a ira do Senhor, arraigados nele, dando graças, dá graças a Deus. Quando você não entendeu o que está acontecendo, mas está sofrendo, dá glória a Deus, porque isso é fé, isso está arraigado em Deus. Eu não sei por que eu estou passando isso, mas glórias a Deus porque está deixando eu passar. Eu não sei por que eu estou chorando, mas eu dou graças a Deus porque pelo menos eu não perdi minha fé. Eu não sei por que eu passo essa doença, eu não queria, mas todavia Deus estando comigo, ainda está tudo certo, porque se ele ficar com pena de mim, ele faz assim, ó, e a enfermidade vai embora. Se eu ficar sozinho não tem saída, mas com ele tem jeito. É só ele voltar a olhar para mim e estou resolvido, todo o meu dilema acaba. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Sabe o que é presa? O predador, ele pega um animal, torna-se a sua presa. Depois que os dentes de um leão fecham numa gazela, acabou. Depois que um tigre fecha os dentes na sua presa, numa zebra, um leão, uma leoa, trava seus dentes no pescoço de uma zebra, acabou a história da zebra, sabe, presa dela. Aqui está falando essa linguagem, cuidado para que ninguém faça você presa dele, com os dentes de uma filosofia estranha, de uma doutrina estranha. Não ponha teu pescoço para nenhum predador morder, não. Antes, guarda essa palavra, ninguém se faça prisioneiro dos homens. Nós somos prisioneiros da liberdade, amarrados com a corda da liberdade, serviremos a Cristo. E ele falou, quem era prisioneiro naquele tempo? Quem é prisioneiro, escravo, me conhecendo está solto. Quem era solto, me conhecendo está preso. Por quê? O prisioneiro tinha certeza, eu estou com o Senhor, vai tudo terminar bem. O solto falou, estou solto, mas eu tenho que tomar cuidado, senão perco a amizade com Deus. Estou preso na palavra e no evangelho, nessa missão. Não vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
que nós temos aí no mundo, irmão, são filosofias e mais filosofias, falsas religiões, falsos fundamentos. As pessoas, eles imaginam teorias e ficam ensinando coisas que eles não viram, que não, fora da Escritura. Irmãos, é assim, ó, tudo que conflitar com a Escritura Sagrada, seja o que for, joga fora, é lixo. Sabe o que Paulo falou? Se alguém vier aqui anunciar um evangelho diferente desse, Deus amaldiçoa essa pessoa. Anátema quer dizer, solenemente amaldiçoado. Se vier um anjo do céu aqui falar algum evangelho diferente, que Deus amaldiçoa esse anjo. Se eu mesmo voltar aqui e falar um outro evangelho, que Deus me torne amaldiçoado também. Porque esse evangelho não pode ser mexido. É o que está ensinando. Não se torne presa de filosofia, de religiões falsas, não. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. São hierarquias. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça sua. Ele é a cabeça nossa. E quem tem a cabeça boa, age bem. Cabeça que não tem juízo, faz o homem sofrer, a mulher se danar no mundo. Mas a nossa cabeça sendo bem equilibrada, que é Cristo, nada vai dar errado na nossa jornada. Os processos que vierem fazem parte da nossa jornada. Isso vai nos ajudar. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Agora, irmãos, porque a circuncisão era o rito judaico para assinalar ao homem que ele pertencia a Deus, um assinalamento na sua própria natureza masculina. Mas aquilo era um rito externo, era um cerimonial que não transformava a pessoa, apenas ele estava marcado na sua masculinidade, que ele pertencia a Deus, mas de fato o seu coração não pertencia. Aqui Paulo está falando de outro tipo, diferente de circuncisão. Deus agora não quer que ninguém marque a sua natureza humana. Ele vai fazer isso e já fez com você, no seu coração. Ele marcou seu coração, escrevendo nele a sua lei. E você sabe, eu sou de Deus, eu pertenço ao Senhor, está marcado o meu coração, a lei dele está no meu coração, e no meu entendimento está a sua palavra, eu estou marcado, essa circuncisão que ele fala. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Aqui tem um fundamento bonito, irmão. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vocês entendem isso aqui? Havia uma cédula, um documento que condenava você e eu, condenava o ser humano. Você está condenado, está aqui, ó. Você não tem saída. Esse documento, essa cédula é a lei. Porque quem era de Deus? Quem está no pecado não tinha nem acesso a ele. O povo de Deus recebeu uma lei. E a lei falou o seguinte: você não pode, por exemplo, você não pode cobiçar. Mas antes ele cobiçava. Mas depois que veio a lei, ele compreendeu que ele não pode cobiçar. Mas ele continuou cobiçando. Aí Paulo fala, aconteceu uma coisa difícil. Porque antes de vir a lei, havia um tempo na minha vida que eu não estava condenado. Eu não conhecia nada. Mas depois, na minha maturidade, eu creio que ele esteja falando da infância dele. Durante a infância, a inocência, irmão, não temos culpa de nada. Ainda que muitos insistam em criticar essa visão é baseada, lastreada na Escritura Sagrada, é o que nós cremos. Uma criança não pode ser condenada porque ela não pode ser condenada por um crime que ela não fez. Assim como na justiça comum, ninguém pode ser preso por presunção de crime. Uma criança não poderia ser condenada por presunção de pecado, porque ela não pecou ainda. Ele fala, enquanto por um tempo eu vivi sem lei, mas depois chegou o conhecimento da lei e eu morri.
E aconteceu uma coisa muito triste, porque a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Como que pode? O mandamento é bom, a lei é boa, e me matou, então o bom me tornou-se ruim para mim, porque o que era bom me matou. Não. Ele explica, para que o pecado se mostrasse pecado, veio a lei. Lei para mostrar que o pecado é coisa horrenda. E conhecendo a lei, eu morri. Então, essa lei estava lá, diante de todo ser humano que quisesse chegar perto de Deus. Quando Jesus foi à cruz, sabe o que ele fez? Ele pegou a cédula, a lei, e rasgou aquilo ali na sua carne na cruz. Quando ele foi cravado com 3 cravos, um na mão, outro na outra e nos pés, rasgado com cravos, ali naquele momento, ele estava rasgando a cédula que é contra você e contra eu. Eu acho muito importante, irmãos, que Jesus crucificado, é interessante isso, irmãos, eles colocaram em 3 idiomas, Jesus, Rei dos Judeus. Até alguém falou, não escreva assim, Rei dos Judeus, escreva que ele falou que era rei. Pilatos falou, o que eu escrevi, porque isso aqui não pode mudar, ele é Rei dos Judeus. Escrito em hebraico, grego e latim, no idioma dos sábios, no idioma dos poderosos, no idioma dos sábios o grego, dos poderosos o latim, que era o poder das águias de Roma, e na linguagem do povo de Deus, no hebraico. Ele é Rei dos Judeus, Rei seu, Rei meu, Rei nosso, para sempre. Ali na cruz, irmãos, Jesus não tinha pecado, o pecado não entrou no seu corpo, o pecado não habitou nele, foi imputado. Sabe o que é imputado? Eu responder por uma coisa que eu não fiz. Ele pagou aquilo que ele não fez, ali na cruz. E foi coisa maravilhosa que o comportamento dele é tão sublime, que um daqueles ladrões, vocês conhecem bem isso, ele vendo Jesus, tudo que ele falava, o jeito dele, ele fez uma declaração ali maravilhosa demais, repreendeu seu amigo, porque eles falavam palavrões, blasfemavam. Aqui fala que ele cravou na cruz. Enquanto eles blasfemavam, um deles falou, não é possível, nós merecemos estar aqui, mas esse justo não merece. Jesus falou com ele uma palavra tão suave, o senhor lembra de mim quando o senhor entrar no seu reino?